Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Eu gostaria de, no vídeo de hoje, fazer um exercício de respiração com vocês. E vai ser um exercício simples, só o fato da gente inspirar pelo nariz e expirar, soltar o ar pela boca, mantendo um período ali entre a inspiração e a expiração. Então a gente vai inspirar pelo nariz, vocês podem fechar os olhos e se acomodarem. Primeiro a gente inspira profundamente, segura um pouco o ar, não expira ainda, mantém um pouco o ar e solta pela boca. De novo, a gente inspira, segura e solta pela boca. A gente inspira de novo, segura e solta pela boca. Eu quis fazer esse exercício de respiração com vocês porque é muito comum que a gente fique com uma mente tão imperativa, tão ansiosa, que a gente comece a julgar todas as coisas, né? Antes de uma determinada coisa acontecer na nossa vida, quando a gente se depara com alguma pessoa, com algum evento. É muito comum que a gente esteja o tempo todo julgando tudo e a todos. Então, quando a gente faz um exercício de respiração, onde a nossa única preocupação é estar presente, a gente percebe que a gente consegue perceber um julgamento, um pensamento chegando até nós, e a gente consegue simplesmente deixar ele ir embora. A gente já não pensa, não julga sobre alguma coisa, e a gente vê aquele pensamento como algo muito sólido, como uma crença, como uma realidade. A gente simplesmente vê o pensamento da forma como ele é, que é uma coisa pueril, sutil, que é como o ar, sabe? Ele se propaga, ele passa o vento passa por você e ele continua o seu caminho. Então, é uma coisa que não é sólida, que você não consegue pegar, você não consegue palpar. E a gente vai percebendo que, além de a gente enxergar o pensamento da forma como ele é, ou seja, sem toda essa solidez, sem acreditar que todo pensamento que chega na nossa cabeça é verdadeiro ou é nosso, a gente também consegue não atribuir necessariamente um sentimento ou uma emoção naquele pensamento. Então, não sei se vocês já perceberam, em alguns momentos a gente está lá fazendo outras coisas, de repente vem um pensamento sobre um conflito que a gente teve com uma certa pessoa, algo que alguém disse no passado, e aí de repente quando a gente percebe, a gente está com raiva daquela situação, a gente está pensando no nosso lado, a gente está pensando em como aquela pessoa é assim, é assada, a gente começa ali a julgar, às vezes a gente fica com raiva de novo da situação, ou a gente fica com vergonha, ou a gente fica triste pela situação, só que aquilo não está acontecendo realmente, né? A gente só está sentindo, revivendo aquele sentimento de novo, aquela emoção, porque a gente se deixou levar pelo pensamento, né? Veio um pensamento, que poderia ser qualquer um, e sequestrou a gente da gente mesmo. Então a gente começa ali no piloto automático a já atribuir um sentimento, uma emoção àquele pensamento. A gente já começa a cultivar aquele pensamento, buscar pensamentos afins e começa a cultivar um sentimento, uma emoção perante aquele pensamento. Então, quando a gente, por exemplo, conhece uma pessoa nova, quando a gente se depara com uma situação nova, e a gente vai aprender às vezes alguma coisa nova, é muito comum que a gente tenha alguns pensamentos pré-estabelecidos já sobre as coisas. E é muito comum que a gente de repente se pegue julgando e tendo algum certo tipo de preconceito
um preconceito, né, sobre aquela situação no início, né, quando a gente ainda não conheceu, quando a gente ainda não viveu, mas por tudo aquilo que a gente vivenciou, todo o nosso passado e tudo aquilo que a gente ouviu de outras pessoas, é muito comum que a gente acabe atribuindo coisas àquela situação sem nem mesmo ter vivido. Então você conhece, por exemplo, uma pessoa nova, você já começa pelo jeito dela, como ela se veste, como ela fala, como ela se comporta. Você ali, antes mesmo de conhecer aquela pessoa profundamente, você já começa a julgar. Não, eu acho que essa pessoa é assim, nossa pessoa é mais séria, a nossa pessoa ela é brincalhona demais, a nossa pessoa aqui não é muito confiável, ah não, essa aqui ela é muito rígida, ela é muito grosseira, essa aqui eu tenho que tomar mais cuidado na hora de falar, né? Essa aqui tem um ar muito profissional, já a outra é muito leve, é muito divertida, é muito descontraída. E aí, às vezes, a gente nem se dá ao trabalho de conhecer alguém e a gente já carimba ali a testa da pessoa com um adjetivo, falando que ela é assim, que ela é assado. Né? É muito comum que a gente acabe resumindo a existência das outras pessoas, assim como a nossa. Então, a gente conhece uma pessoa e a primeira informação que a gente tem dela é que ela é católica. Então a gente carimba a cabeça da pessoa com aquele adjetivo. Não, então ela é católica. E a gente já começa a atribuir várias outras coisas dentro daquela pessoa, na nossa visão, em como a gente enxerga aquela pessoa. E aí, se aquela pessoa faz alguma coisa que não está dentro da imagem da nossa cabeça, de como a pessoa, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, católica se porta, então isso aí significa que essa pessoa não é católica, que ela é uma impostora. Olha como a gente já começa. Então aí a gente, por exemplo, conhece uma mulher e a gente tem informação, ou vê ela com o filho dela, a gente tem informação de que ela é mãe. De repente a gente começa a atribuir um monte de coisas de o que seria uma mãe para aquela pessoa, dentro do nosso ideal, dentro da nossa visão, a gente começa a atribuir para aquela pessoa, e aí se de repente ela tem alguma atitude, ela tem algum comportamento que não entra, o que não significa, tá? Vou abrir um parênteses aqui. O que não significa que ela vai ser uma boa ou não mãe na realidade. É só uma ideia que a gente tem. Ela pode ser uma boa mãe, a gente pode estar enganado no nosso ideal de como uma mãe tem que ser. A gente pode ter uma visão, por exemplo, muito ilusória de como as mães são, e aí uma mãe da realidade ela não vai ser daquela forma. Mas o que eu estou querendo abrir o parênteses aqui só para deixar bem claro. Então, às vezes, a forma como aquela pessoa é mãe, as coisas que ela faz, não está errado, às vezes está até certo. Mas a forma como a gente criou aqui um pensamento de como a mãe tem que ser, uma forminha, se alguma coisa no comportamento daquela pessoa, no gesticular, na fala daquela pessoa, vai contra essa ideia estabelecida que a gente tinha na nossa cabeça, de repente então aquela pessoa é uma má mãe. De repente ela não é uma mãe boa o suficiente, de repente ela não cuida direito dos filhos dela, e a gente já começa a atribuir um monte de julgamento. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes a gente vai surgir uma oportunidade de um emprego, vai surgir a oportunidade de um relacionamento afetivo ou de uma amizade, vai surgir oportunidades e experiências novas pra gente. O que a gente vai fazer? Devido ao nosso próprio julgamento, por a gente não entender que o pensamento ele tem um aspecto pueril, ele é como uma poeira, que a gente só precisa... que ele não tem substância de fato, ele não é uma coisa sólida, ele simplesmente vem e vai. O fato é simplesmente você deixar ele ir embora e ele não vai mais te encher a paciência. Quando a gente não entende, não compreende de fato, não está presente o suficiente para o fato de que os pensamentos vêm e vão, que eles passam pela gente, mas que eles não têm substância, eles não são substanciais, não são sólidos, que é a nossa atribuição a eles, a nossa escolha de cultivá-los, de alimentá-los, de atribuir um sentimento, uma emoção a eles, que vai fazer com que eles pareçam muito reais. Mas o pensamento por si só, ele é uma projeção de, por exemplo, você coloca um projetor, e aí o projetor ele projeta na tela aquela imagem, não é? E aí o que acontece? Se você passar, aí você pode pensar, ah não, a imagem ela tá ali na parede. Mas se alguém passa na frente daquela parede, né, que está sendo projetada, você percebe que a imagem fica grudada na pessoa que está passando, pelo menos no momento ali que ela está passando, e atrás, o local onde a pessoa está, vai ficar escuro, vai ter uma sombra. Então é como se fosse isso, uma projeção.
Então ela não tem substância. Se você tentar pegar a imagem do projetor, você não vai conseguir. Ela não está necessariamente na parede. Ela está sendo projetada. Se você botar algum obstáculo na frente da parede, ele vai deixar de estar na parede, vai estar naquele objeto que está fazendo ali a sombra. O que eu quis dizer? Que da mesma forma o pensamento, ele é como isso, ele é como uma coisa que não é palpável. Ele é como uma coisa que depende da nossa atribuição emocional, de pensamento, que a gente alimente aquele pensamento, reflita sobre ele, alimente ele com outros, para que ele pareça real. Então, como num filme, a gente assiste um filme e a gente se envolve emocionalmente com os personagens, a gente fica triste se um personagem morre, se um personagem perde um ente querido, se um relacionamento num filme, numa série não dá certo, a gente atribui os nossos próprios sentimentos, a gente se projeta ali naquele momento, a gente esquece que aquele filme é uma ficção e a gente sente como se a gente estivesse sentindo de verdade, como se fosse com a gente. Acabou o filme, de repente a gente, opa, o filme não é real, tem que voltar pra minha vida. A vida real. Então, é como num filme. Se eu atribuo o meu emocional, se eu me projeto naquele pensamento, se eu acho que aquilo é real, aquilo vai parecer muito real pra mim. Mas não necessariamente porque um pensamento é real, e sim porque eu estou atribuindo algo àquele pensamento, eu estou me identificando com aquele pensamento, assim ele parece muito real pra mim. E aí quando uma situação nova aparece, uma oportunidade, ou às vezes alguma coisa que é desafiadora, que nos traz um certo tipo de desconforto, porque é incomum, porque é fora da nossa rotina, porque é fora daquilo que a gente estabeleceu como algo normal, quando essas coisas se apresentam, que podem ser muito positivas e muito benéficas pra gente, pro nosso crescimento, nosso amadurecimento e nosso aprendizado, às vezes a gente se deixa levar por essa identificação, com esse preconceito que a gente tem ali na hora, com aquele pensamento que de repente aqui surge na nossa cabeça, e aí a gente já começa a achar que aquilo que a gente pensou é real, que a pessoa já é daquela determinada maneira, que essa situação é boa, é ruim, e aí a gente não se permite nem viver as experiências. A gente já vive as experiências com o freio de mão puxado. A gente já sabe, já se aproxima das situações já assim meio de lado para não se entregar totalmente. Então a gente não consegue vivenciar as coisas do jeito que elas são. A gente acaba atribuindo coisas que são irreais, pensamentos irreais, coisas que a gente simplesmente pensou ali na nossa cabeça que poderia ser qualquer coisa, e a gente acaba atribuindo isso como real, e a gente não enxerga as coisas do jeito que elas são e nem consegue aproveitar as coisas com interesse, com entrega, com presença. E aí fazer uma meditação, fazer alguns exercícios de respiração, como por exemplo que eu fiz com vocês aqui no início do vídeo, ele ajuda porque no momento que você se centraliza em si mesmo, no momento onde você relaxa, no momento onde você fica presente, que percebe o próprio corpo, e que aí sua hiperatividade mental ela dá uma baixada, você consegue, na hora que um pensamento vir, é claro que com o treino isso vai ficando mais fácil, com a meditação, por exemplo, fazendo regularmente. Mas quando vem um pensamento, em vez de você já ir junto com o pensamento, já pegar carona no pensamento e ir junto, você percebe ele vindo e você consegue ter algum critério. Será que isso é verdade? Será que não é? Isso toca aqui no meu coração? Não toca? Eu sinto que isso é verdade ou não sinto? De onde que eu observei isso? De onde que isso veio? É uma coisa que realmente está acontecendo ou uma coisa que eu ouvi de alguém? Foi algo que eu ouvi dos meus familiares, dos meus amigos, de alguém de fora, e que aí agora minha mente está reproduzindo porque ela ouviu, porque ela absorveu essa informação. Então, quando a gente tem um pensamento, é claro que na maioria do tempo a gente está identificado com os pensamentos, mas quando a gente quando a gente se depara com uma coisa que às vezes é difícil da gente digerir emocionalmente, psicologicamente, quando a gente se depara com uma situação nova, às vezes quando a gente tem um momento ali de respiro, sabe, onde a gente respira profundamente e fica mais presente, é aquele momento onde a gente consegue ter um pensamento e não se identificar com ele, não pegar carona no pensamento e não ser raptado por ele. E aí a gente consegue olhar para aquela situação de uma forma muito mais límpida, de uma forma muito mais clara, sem ficar atribuindo um monte de julgamento em cima daquela situação, porque às vezes a gente perde boas oportunidades
Porque a gente está muito identificado com o primeiro pensamento que a mente nos traz. Então, alguém se apresenta pra gente, às vezes aquela pessoa faz alguma coisa e você já decreta que aquela pessoa é daquela forma, que não tem jeito, que a relação não vai dar certo, que vocês não vão poder ser bons amigos, ou que aquela pessoa não vai ser boa pro seu convívio, você já atribui um julgamento. Se você, claro, se predisponha, mesmo com julgamento e conhecendo aquela pessoa, você vai percebendo que muito daquilo que você achava não era real, né? Porque é através do aprofundamento de um vínculo, seja ele qual for, dessa intimidade que você vai conhecendo a pessoa de verdade, é que as ilusões elas vão assim, esvanecendo, sabe? Elas vão sumindo, elas vão ficando assim cada vez mais transparentes e você vai conseguindo enxergar a pessoa do jeito que ela é. Se você se predispõe a ir além daqueles seus primeiros julgamentos, e além das primeiras impressões, e além dos primeiros pensamentos, e você não se identificar com eles e não parar por causa disso, se você muitas vezes dá essa oportunidade, você consegue perceber que muito daquilo que você acreditava sobre a pessoa era uma ilusão. Que não necessariamente porque você pensou era verdade. E nem porque também você já viveu experiências parecidas que aquilo sempre vai dar o mesmo resultado. A gente tem a ideia de que tudo sempre vai acontecer da mesma forma. Então, se a gente já viveu uma situação e aquilo aconteceu da forma X, a gente acha que todas as vezes que a gente viveu uma situação parecida, elas vão acabar da mesma forma, mas não vão. Porque cada momento é novo, cada momento coisas novas acontecem. Para uma coisa acontecer são várias variáveis. Então, quando uma coisa aparentemente semelhante aparece pra gente, não necessariamente ela vai acabar do mesmo jeito que acabou na nossa história passada, naquela situação passada que a gente viveu. Não necessariamente, né? Como tem aquela frase, que se eu não me engano é do Descartes, que fala que um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. É essa a ideia, de entender que assim, no momento que o homem tentar, embora seja a mesma localização geográfica, quando o homem ele tenta e seja assim, o mesmo nome, mesmo corpo, entre aspas, né, seja a mesma pessoa que tenha vivido aquela primeira experiência e tente se banhar de novo no mesmo rio, no momento onde aquela pessoa tentar se banhar a segunda vez, primeiro que a água já não vai ser a mesma, o rio já não vai ser o mesmo e nem a pessoa vai ser a mesma. Algo naquela pessoa e algo naquela água, até mesmo na localização geográfica, algo vai estar diferente. Então é impossível que a gente se banhe duas vezes no mesmo rio. Quando a gente olha dessa forma mais profunda, mais filosófica. Então é essa mesma ideia. Então, quando a gente se depara com uma situação que muitas vezes a gente já viveu, a gente acha que vai acontecer da mesma maneira. Só que quando a gente entende que, a partir do momento que a gente viveu aquela experiência, a gente já não foi igual a como a gente era anteriormente, que algo mudou na gente, que o tempo todo, todo dia a gente está sendo diferente, a gente está se renovando, a gente percebe, então, que quando a gente encara uma situação que parece muito semelhante, ela pode acontecer completamente diferente. E aí, em vez ao contrário da gente ter uma visão cerrada, bem fechada, achando que tudo vai viver em um looping, a gente começa a abrir um pouco a nossa mente a ter uma visão mais clara da realidade, se abrindo para tudo aquilo que a vida pode nos fornecer, seja confortável ou seja desconfortável. Quando a gente tem a oportunidade de olhar para a realidade além dos pensamentos, além da identificação com a mente, a gente percebe que a maioria de nós não estamos tão presentes quanto a gente imagina. E a gente percebe que é como se cada pessoa não vivesse a realidade de verdade. É como se cada pessoa vivesse uma realidade virtual, a sua própria. Como se cada pessoa vivesse cada um em uma realidade paralela. Então, quando as coisas acontecem com a gente, às vezes uma mesma situação acontece com duas pessoas. Essas duas pessoas elas vão entender aquela situação de uma forma diferente, porque elas estão sempre atribuindo as próprias questões em cima daquela situação. Elas sempre estão atribuindo tudo aquilo, elas não conseguem, né? Isso é muito o que a gente aprende, como por exemplo, as ideias orientais da não-mente, da meditação, que a gente vai entendendo que assim, é como se a gente não enxergasse a realidade límpida do jeito que ela é. Como se a gente estivesse sempre usando a nossa mente como um filtro para enxergar a realidade. Então, a gente não consegue penetrar de verdade de como a realidade é, em como a realidade é.
a gente está sempre com o filtro da mente na frente. E é claro que um filtro, ele vai filtrar, essa é a função dele. Ele vai modificar, ele não vai deixar com que você enxergue tudo aquilo que aquela possibilidade pode te dar. Você vai enxergar uma porcentagem porque vai ver um filtro. Então tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você alimenta na sua cabeça, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você alimentou, toda a sua psique, todo o seu comportamento, seu jeito de ser, tudo aquilo que forma que a gente chamaria de ego, ele vai ter vários parâmetros que vão fazer o filtro daquilo que chega até a gente. Por isso que em muitos momentos a gente não consegue, a gente tem uma visão tão limitada sobre as coisas, que a gente às vezes passa uma situação e aí só no futuro a gente olha para trás e a gente fala: ai, parece que eu não estava enxergando direito, parece que eu não estava vivendo direito, parece que eu estava no piloto automático, porque a gente fica assim muito identificado com a mente. Quando a gente está extremamente identificado com a mente, é muito comum que a gente sinta que a gente está vivendo ali no piloto automático e que a gente não esteja vivendo de verdade, de corpo e alma, de forma presente. Então, quando a gente tem esses momentos de meditação, quando a gente tem momentos onde a gente entra em contato com a gente mesmo, além da mente, né? Onde a gente não fica só identificado com os pensamentos, quando a gente vai além dessa forma mais profunda e a gente se entrega para aquele momento, sem medo, sem vontade de controlar a vida, sem vontade de controlar as situações, as pessoas, sem vontade de se proteger de alguma forma, quando você está ali presente de corpo e alma, está totalmente encaixado. Que é, por exemplo, quem faz meditação às vezes sente, em alguns momentos, você fica tão presente que aí um pensamento pode até vir, e vem pensamentos na sua cabeça, só que você não mais se deixa levar por eles, você simplesmente percebe a substância do pensamento. E aí o pensamento ele vem e ele vai embora e você deixa ele para lá, e aí você se concentra na vida, e aí você consegue ficar mais presente. É claro que toda essa transformação de viver uma vida mais presente, de cada vez mais trazer uma menor identificação com a mente, né, no sentido não da gente não usar a mente, não da gente viver um dia sem pensar, mas no sentido da gente saber que o pensamento que chegou na minha cabeça é só um pensamento, não é uma realidade, não é algo substancial. Quando a gente vai se aprofundando na nossa presença e a gente vai diminuindo essa identificação com a mente, é quando a gente consegue ficar cada vez mais presente, é quando a gente consegue aproveitar melhor as coisas que chegam na nossa vida, é quando a gente consegue conhecer as pessoas de fato, ter uma intimidade de fato com as pessoas. Porque a maioria do tempo, como eu já falei anteriormente, a gente vive meio que filtrando tudo. Então a gente não conhece uma pessoa, a gente conhece todos os nossos adjetivos, todas as etiquetas que a gente pendurou na outra pessoa, a gente olha para a pessoa e a gente só vê: é mãe, é pai, é irmão, é amigo, é evangélico, é protestante, é católico, enfim. A gente acaba enxergando só esses adjetivos, esses nomes, a gente enxerga a idade, enxerga a profissão, só que a gente não consegue olhar no olho das pessoas e enxergar elas de verdade, com o coração. A gente acaba sempre atribuindo aquela nossa cabeçona gigante, cheia de pensamentos, na frente, entre a gente e a outra pessoa, e a gente não consegue enxergar a pessoa do jeito que ela é. A gente não consegue encarar as situações do jeito que elas são. E é claro que esse processo de identificação, de você diminuir a identificação com os pensamentos, ela não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Ela é um processo muito grande, né? E aí a gente vai fazendo as nossas meditações, a gente vai buscando ficar mais presente no dia a dia, faz nossos relaxamentos, vai buscando ficar mais presente, vai buscando, né, agir através do coração, não somente da cabeça. A gente vai ampliando o nosso sentir, a gente vai ficando mais presente, mais aberto para a vida, numa postura de entrega, não de resistência. E isso é uma coisa que não acontece da noite pro dia. Nem acontece numa semana, nem acontece num mês. Ele simplesmente acontece, a gente não sabe quando. Mas é um processo que vai se desenvolvendo aos poucos e a gente vai tendo cada vez mais insights. Mas assim, não é pra gente, a partir de agora, não pensar mais, a partir de agora ficar preocupado se eu tô pensando, se eu não tô, se eu tô meditando certo ou não. Não, a questão aqui é simplesmente trazer uma ideia para reavivar e
trazer de novo à tona a ideia de que a gente não precisa acreditar em todo pensamento que chega até a nossa cabeça e que nem sempre aquilo que a gente escuta, aquilo que está rodando na nossa cabeça é verdadeiro, que a gente precisa ter um pouco, nem que seja um pouquinho de desidentificação com aqueles pensamentos, com aquilo que a minha mente tagarela fala, para que eu consiga enxergar a realidade do jeito que ela é. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido para algumas pessoas. Esse é um processo longo, é um processo contínuo, de dia após dia, de longo prazo, mas que a gente consiga ir instaurando hábitos de relaxamento, uma meditação, se possível, para a gente conseguir entrar em contato com a gente mesmo e conseguir enxergar a gente, conhecer a gente além da mente e conhecer também, enxergar a realidade de uma forma muito mais límpida, de uma forma muito mais clara. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.